Seja muito bem-vindo a este podcast. Aqui você pode rugir. O nome desse podcast tem como um propósito levar você a entender o poder de Deus que opera através de você, como um leão. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo de número 3, e verso 8, rugindo um leão, quem não temerá? A característica do leão, a característica daquele líder que supera, daquela pessoa que é ousada, corajosa. A Bíblia vai dizer também, 1 Coríntios, ou 1 Crônicas, melhor dizendo, capítulo 12, verso 8, que os valentes de Davi tinham um semblante como de leão. Eram homens que não tinham medo de desafio. Você vai ler na palavra de Deus que somente um homem matou mais de 800. A Bíblia vai dizer que esses valentes de Davi conquistaram reinos. E este é o nosso propósito neste podcast, levar você a despertar o melhor de Deus que há dentro de você, para que você se torne um conquistador, um vencedor. E o tema deste podcast é superando as falências. Você já perdeu algum dia na vida uma casa, um bem, um carro, um relacionamento? Ou chegou ao fundo do poço e pensou que era impossível sair dele? Pois bem, nós temos um leão hoje da fé, alguém que saiu do fundo do poço e tem muito a nos ensinar. E este irmão é o Francisco Neto. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, pastor. Como é que vai? Tudo bem? Alegria ter você aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Você vai ver um baiano falando, né? Uma linguagem forte, alguém que tem uma experiência de vida incrível. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, nós já conversamos um pouquinho antes, que você superou uma falência, mas você trabalhava com o quê e que fase da sua vida você entendeu que chegou ao fundo do poço? Conta um pouquinho sobre isso para nós. Na realidade, eu já tive algumas falências desde novinho. Sempre fui empreendedor, já falei umas vezes. Viveu altos e baixos. Exatamente, mas a falência mais brusca que eu tive, quando a gente está casado com os filhos, eu trabalhava com política. E eu sempre era de um lado, minha família, a esposa de um lado e a minha família de outro. E nenhum desses rachas aí da política, eu fiquei do lado da esposa, da família da esposa. E fali. Perdeu tudo. Perdi tudo. Aí passou e eu fui trabalhar. Deus já começou a trabalhar na minha vida quando eu tinha um sonho de vir para São Paulo. Eu digo, perdi tudo, eu digo, vou para São Paulo. Vou vender água na sinaleira, mas eu vou para São Paulo. Você tinha quantos anos de idade nesse período que você faliu? Eu tinha, nessa época que eu fali, eu tinha 35 anos, mais ou menos. Aí eu peguei e queria ir para São Paulo. E minha esposa orando, fui numa igrejinha, já ouvindo a voz dos profetas, né? Aí uma profeta disse para ela, ainda essa semana, Deus vai mudar a tua história. E eu peguei e eu estou indo para São Paulo. A mulher agoniada, nervosa, com medo de ficar com os meninos, né? Quando foi quinta-feira, Deus tirou um prefeito, o Supremo Tribunal Federal caiu, assumiu outro, e esse outro me chamou para ser secretário. Aí eu comecei a trabalhar, fui ser secretário de Ação Social, ele me puxou para a saúde, eu fui para a saúde, depois eu montei uma empresa de transporte, de educação. Quando eu montei essa empresa de educação, comecei a trabalhar. Aí quando foi no ano de 2012, eu perdi tudo. Aí eu quebrei literalmente. Aí eu quebrei que nem arroz de terceira. Quebrei e fiquei nocauteado. Eu me estressei também com a política. A política, você sabe que não é coisa muito boa. Não quero falar de política, mas perdi os prefeitos e fui a nocaute.
corri para os pés de Jesus, que era a única salvação. Porque aí, depois de quebrado, e sem política, sem poder, sem nada... Nessa hora você viu que no fundo do poço só tinha uma saída, olhar para cima, né? Só Jesus. Eu digo, meu Deus, e agora é só Jesus. Eu ia para a igreja. Aí hora de manhã, de tarde, de noite, orando, pedindo a Deus uma luz. Aí o tempo já tinha passado, né? 47 anos de idade. 47 anos. Quando você pensou que ia erguer, perdeu tudo com 47 anos de idade. 47 anos. Na realidade, 45. 47 foi a retomada, né? Aí, 47, eu comecei a trabalhar. Me apareceu uma proposta com 47 anos de idade. A mulher disse, 40, tu vai trabalhar com isso, tu aguenta? Eu digo, eu não tenho opção. Minha opção só tenho essa, eu tenho 47 anos, ninguém me quer para nada. E a oportunidade surgiu, era de quê? Era para trabalhar com... Tipo uma fintech na época, né? Uma fintech. As maquininhas de cartão. Fintech que trabalhar com maquininha de cartão. Aí, cartão de débito, crédito. Exato. Mais ou menos isso. Aí eu comecei a trabalhar. Mas a empresa era pequena, não tinha como você avançar. E a gente trabalhando e descobrindo e avançando. E foi prosperando, né? Foi modernizando, o sistema foi modernizando cada vez mais. E quando cresceu, os profetas diziam para mim, uns diziam, a fazenda de Labão, mas a bênção é tua, Jacó, receba. Uau. Eu segurava aquilo ali. E na época no vale, né? Lutando para vencer. Não vale eu acreditando. E os profetas profetizando, né? Profetizando. Chegava uma profeta e dizia, sua filha vai ser médica. Eu digo, Jesus tem misericórdia, não bota essa ilusão na cabeça de minha filha, não. Porque nessa época você chegou a depender de cesta básica da igreja. Não tinha R$1. Uau. Não tinha nada. Inclusive... Amigos que eu ajudei, chegavam para mim e me davam R$100. E eu dizia, Jesus tem misericórdia. Mas eu creio. E essa face os profetas dizendo, você vai ter em abundância. Profeta dizendo, vai ter, Deus vai ser rico, vai sua ser família, rico, filha vai ser médica. Filha vai ser duas, e vai ser médica. Eu digo, meu Deus, chamei um e disse, minha filha vai fazer direito. Que é mais barato, o curso divide ali na metade da prefeitura e a metade da gente paga, mas não faça medicina não, que é uma ilusão, é caro demais, não tem como você fazer. Agora é interessante você falar aqui, eu quero que essa câmera me pegue, porque estar na presença de Deus é lutar contra as realidades momentâneas. Você vê, 47 anos, falido, dependendo de cesta básica da igreja, abriu uma porta pequena, né? Uma empresa que estava começando. Aí, ele estando na igreja, olha as profecias, você vai ter em abundância, sua filha vai ser médica. Sabe o que é isso? A palavra de Deus, ela produz em nós fé. Ela faz Cristo ser formado em cada um de nós, para que a gente tenha oportunidades e seja ousado em cada uma delas. Mas quanto isso chocava a sua realidade, conta para a gente como é que foi a chave que começou a virar as coisas na sua vida e na empresa que você estava trabalhando. Como é que foi essa experiência com Deus para experimentar aí uma abundância? Começa a falar com a gente aí agora. A empresa ela era pequena, né? Mas na época a rentabilidade era muito boa para o dono. E um pastor chegou na igreja e falou assim, Deus mandou eu abrir um propósito. E esse propósito é, quem abençoar o som da igreja, mais nunca passará fome. Uau! Aquilo ali eu bafei assim, tem que ser eu, que eu não quero passar fome na minha vida, mais nunca, meu Deus. Aí eu pensava que o som era baratinho, né? Um som, né? Uma caixinha assim e tal. E quanto que era o som da igreja? Na época, 48 mil. Uau, quase 50 mil reais. Quase 50 na época. No ano de 2015, 16, essa faixa, 16, 17. Aí eu disse, Jesus, eu não tenho condição de dar um som desse. E eu não entendia que Deus trabalhava no sobrenatural. Eu digo, não, aí tem que ser para 10. Tem que ser para 10 pessoas dar um som. Como é que vai dar um som de 50 mil uma pessoa só?
E o que o profeta falou em cima do altar que mexeu com você? Aí eu pensei, quando eu pensei na outra semana, ele disse, Deus manda dizer que não vão ser 10 pessoas para doar o som, tem que ser um. Quer dizer, aquilo que você pensou, o profeta respondeu no altar. E eu falei sozinho para mim. Quando ele falou isso, eu bafei. Eu digo, eu não sei como é que eu vou pagar, mas tem que ser eu, que eu não quero passar fome. A minha fé ali, eu grudei ali. Aí eu peguei, chamei o pastor, digo, pastor, quem tem que dar sou eu. Eu criei logo usura, eu digo, quem tem que dar é eu, não vou deixar ninguém dar não. Agora como é que eu vou dar sem poder? Aí ele disse, meu filho, ele me olhou, ele sabia que eu estava quebrado da cesta básica? Como é que ele ia saber que eu ia poder dar o som desse? Ele dizia, estava morto. Ele esperava que quem fosse dar fosse o patrão, né? Que andava comigo, que era rico. Aí ele disse, fale lá com o Eliseu, dono da loja de som, para ver se ele divide para você lá, você fala que é para a igreja. Eu peguei, fui lá, falei com o rapaz, ele, é para a igreja? Eu disse, Peguei o cheque de minha menininha, 18 anos, tinha feito o primeiro talão de cheque. Deu o dinheiro que eu tinha juntado e dividi o resto em parcelas de 5 mil. Eu disse, Jesus, tu sabe que é para tu aí, tu tem que honrar aí para mim, pelo amor de Deus. Eu ganhava 5 mil reais. Veja, isso aqui é um desafio que eu quero falar com você, quero que vocês olhem aqui nos meus olhos. É um desafio pessoal. Não queira fazer da experiência do outro a sua. Ela pode te motivar, ela pode te incentivar, mas você viu o que ele está contando desde o início? Ele sentiu no seu coração. Aquela revelação era para ele, de tantas pessoas que estavam na igreja, era com ele que Deus estava falando. Tem uma passagem bíblica em Gênesis capítulo 22, no meio de tantas pessoas, Deus colocou, foi Abraão à prova. Foi fácil para Abraão? Não. Ia ser fácil para ele? Não, porque você ter a sua experiência para mudar de vida, virar uma chave, é uma experiência que leva ao sacrifício, à dependência total, como alguém em sã consciência vai pegar todo o seu salário, todo, e colocar uma prestação para pagar um som da igreja. Isso é mais do que fé. É convicção de que ouviu a voz de Deus. É ter uma experiência de dependência de Deus. E eu quero aproveitar aqui e voltar à pergunta. E como é que foi essa experiência? Você pagou o som e ficou passando fome em casa ou Deus foi multiplicando? Responde isso para a gente aí. Como é que foi? Aí foi a virada de chave. Eu não sabia como eu digo, meu Deus, se eu for aqui 5 mil, eu pensava, digo, aí quando já, nesse ínterim de 5 mil, no outro mês meu salário já foi 7. Uau, seu salário aumentou. Aí eu pensei comigo, digo, 2 mil dá para viver, eu pago aqui 1.000 de aluguel, 1.000 de comida, e os 5 eu pago o cheque. Olha o pensamento que eu tive. Digo, Deus não vai me deixar faltar. Mas no outro mês já foi para 9. Uau. Aí no terceiro, 15. Uau. Aí foi dobrando. Dobrando. Aí eu digo, Deus é fiel. Paguei que nem senti. Então, quer dizer, o que você fez para Deus, Deus te deu em abundância. Em abundância. Aquilo que você fez para Deus, daqui a pouco se tornou um dízimo, né? Uma ajuda, uma contribuição. E é interessante você que está vendo isso aí, que à medida dos passos que ele foi dando, Deus foi confiando em suas mãos. Mas tudo bem, até então você estava trabalhando para os outros. Mas como foi você ter a sua própria empresa? Inclusive, eu estou aqui segurando nas mãos aqui, ó, uma das suas empresas, que é a PagSpay, né? Essa maquininha que está distribuída aí em muitas lojas do Brasil, né? E tem hoje em muitas igrejas também, né? Essa maquininha. Eu queria que você contasse a experiência que você teve com a sua própria empresa, que te levou a um nível de prosperidade abundante. Conta pra gente a experiência que você teve, porque até então trabalhar para os outros estava bom, né? Ganhando mais de 100 mil reais por mês, trabalhando para o outro, mas trabalhar para você, como foi abrir sua própria empresa? Conta pra gente aí. Eu não queria. Não, de jeito nenhum. Eu queria ser diretor comercial. Só conversar, bater papo. Dava menos trabalho, né? Menos trabalho, menos dor de cabeça. Mas aí
o ex-chefe, né, teve um problema na adquirência dele e travou e não conseguiu destravar. Aí eu fui obrigado a abrir a minha. Quer dizer, Deus permitiu uma situação para você Foi. ser obrigado a abrir sua empresa. Foi, exatamente. Por incrível que pareça, as pessoas pensam até que eu saí porque quis, não foi. Foi a ocasião mesmo. Deus botou ele para um lado, eu para o outro e nunca mais. Gente muito boa, pessoa boa. Mas não deu para seguir mais, ele foi para o caminho dele, eu fui para o meu. Estamos aqui. E aí pronto, tocamos aqui a empresa e Deus tem abençoado. PagSpay. Muito bonita a máquina, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar. Uma das máquinas mais bonitas do mercado. Ó, toda douradinha. Linda. Você entra no sistema, entra no Google, www.pagspay.com.br, você faça seu pedido e as melhores taxas do Brasil. Olha para você ver o que é um vendedor, né? Ele contando o seu testemunho. E aqui já vendendo, mas calma aí que você vai vender o seu peixe, seu Francisco. Calma aí, gente. Tem lá no nosso ministério, inclusive ele é um dos patrocinadores, né, a PagPay, deste podcast que eu fiquei assim dizimada, impactado, viu? Né? Hã? Dizimada, viu? Todo o faturamento é dizimado para a igreja, para a obra de Deus. Que coisa boa. Olha para você ver o que é interessante. Porque eu sou funcionário, pastor. Eu entendi que eu sou funcionário Uau. de Deus. E eu sou o funcionário mais bem pago. Eu ganho 90% do salário. 10% é de Deus. Eu não vou roubar o que é de Deus. Então, se meu salário é 90%, o salário é de Deus. Ele tem 100%. Ele diz, meu filho, eu vou te pagar aqui 90%. Tu é bom demais. 90%. 10% é para mim, para eu mandar aqui, pagar aqui a despesinha da minha casa. Pronto. E 90% é seu, para você fazer o que você quiser. Uau. É o mínimo que eu posso fazer, é honrar, né? Ser correto com ele. Olha o que o Francisco está dizendo aqui. Eu quero que você volte aqui a câmera para mim, que eu quero falar algumas coisas com vocês dentro do testemunho, que é superar uma falência. Só existe um caminho para você superar a dor, a falência. Se você ler a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, vai estar escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai curar, sarar a nossa terra. Você pode ter certeza que quando o Francisco estava indo na igreja, o que ele ouvia dos outros era: está indo na igreja porque quebrou. Quero ver até quando vai durar isso. Está pensando que é crente agora? Sabe as más línguas? Pessoas que gostam de falar da vida do outro, mas não ajudam em nada. Ele se humilhou diante de Deus, no pó, quebrado. E quando ele não tinha nada, ele confiou tudo que ele tinha a Deus. Hoje ele ajuda, assim, de maneira poderosa a obra de Deus. Ele socorre a obra de Deus. Ele hoje tem uma estrutura para abençoar a vida. Sabe por quê? Porque ele decidiu confiar tudo a Deus. Quando você tiver essa experiência, entender que você é de Deus, tudo que você tem é de Deus, você fala, como ele disse, com boca cheia: eu sou um funcionário de Deus. Eu estou aqui na empresa com o seu Francisco, onde ele mostra com carinho, diz assim: pastor, tudo isso aqui é de Deus, eu sou um servo. E quando você olha investidores que superaram as suas crises e prosperaram na vida, quem de fato conheceu muito dinheiro, ele sabe a importância, seu Francisco, hoje de poder contribuir, de poder ajudar, de poder fazer. Inclusive eu queria que você dissesse a essa pessoa que está aqui hoje, que além da sua empresa, graças a Deus, está prosperando e vai prosperar mais, qual é o seu propósito de vida daqui para frente? Hoje, em pouco tempo, o senhor mudou de vida. O senhor está com quantos anos? Parece que 47 anos foi outro dia atrás. Fala quantos anos você está e sua expectativa de propósito de vida. Quando Deus resolve mudar,
é da noite para o dia. A virada de chave é um segundo, né? Deus, quando ele vira, é rápido. E eu vou contar só um testemunho da minha fé, mesmo quando eu estava lá embaixo. Sim. Tinha uma pregadora, ela é paulista, ela foi na Bahia fazer uma pregação e pregou tão bem. E eu queria tanto abençoar ela e não tinha condição de abençoar. E eu dizia, Jesus. E aí ela levou uns livrinhos para vender. Sabe que missionário sofre, né? Sofrido ali. Levou. E eu olhei para essa missionária, me cortou o coração de não poder ajudar nada. E eu com vergonha dela, ela disse, irmão, me ajude aí, compre aí uma coisinha aqui. Eu puxei a carteira assim, como quem diz bem assim, vou puxar para ela ver assim, mas sem força, né? Não tinha... Quando eu puxei o cartãozinho, eu digo, minha irmã, só não vou comprar porque estourou o limite. Fui passar ali para botar gasolina, não tinha o limite. Ela chegou e disse, irmão, pela fé, se tu passar aí, Deus vai abençoar. Eu digo, minha irmã, se tu for mulher de Deus, eu vou passar aqui R$400. E o cartão vai aprovar. Porque eu passei ali 50 para gasolina e não tinha. Não tinha. Ela chegou e disse, passa aqui, irmã, na minha maquininha. Minha maquininha abençoada e é ungida. Eu digo, pois é agora. Quem tem fé sou eu. Pá! Aprovado. Eu disse, eu não acredito, não. Eu digo, Jesus. Ela está me ouvindo e ela vai comentar nos comentários aí. E ela vai dizer se é verdade, se é mentira minha. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu pegava o cartãozinho e digo, vou merendar ali na cantina. Quando eu cheguei lá, eu digo, vou passar antes. Passava, não aprovava. Eu digo, Jesus do céu, um mistério com essa missionária. Eu digo, missionária, eu quero mais 400 de livro. Ela pode passar aqui. E eu, vapo, aprovado de novo. Eu digo, Jesus, que mistério é esse, Deus? Deus queria abençoar a mulher. E usava o meu cartão, porque eu tinha um prazer no coração de abençoar. E Deus usou para poder abençoar ela. Missionária, pastora Luciana Damásio. Ela deve estar acompanhando. Então, a fé, ela realmente transpõe, ela muda, ela muda a montanha, não é isso? Eu sempre acreditei, e é por isso que eu acredito que comigo é mais fácil as coisas, porque eu não tenho preocupação. Daqui a pouco tem problema, e eu já estou tranquilo, porque o cabo está resolvido. E é muito bom falar isso a respeito desta fé, né? Algo sobrenatural. Deus sabia do que aquela irmã precisava e sabia que o Francisco tinha um coração voluntário. Quer dizer, o dinheiro não dava para ele comer uma coxinha, mas dava para abençoar a mulher com R$800, que para ele era muito naquele tempo. Mas você viu a forma que ele conta? A você que está talvez atravessando uma dificuldade financeira, não consegue pagar o seu aluguel, está com a prestação do carro atrasada, está com problema no seu relacionamento. Ou talvez pense em tirar o seu filho de uma faculdade, que inclusive aquela profecia do profeta aconteceu. Conta aqui, ou você colocou sua filha no direito, ou você bancou ela na medicina. Fala aí, porque não tá contada essa história não. Conta aí também. Quando eu saí da empresa, eu vim para São Paulo, para Ribeirão Preto. Certo. Aí minha filha fez vestibular para medicina. A mais nova. A mais nova fez para medicina e passou. Quando passou, a outra fazia direito. Aí a gente veio matricular. Quando a gente matriculou, eu trouxe a outra grande, a mais velha. Estava no 5º ano de direito já ia formar. Aí a outra passou e ela tinha feito escondido o vestibular. E passou também. Aí quando chegou aqui, a mãe disse, só quem vai fazer é uma. Que a promessa, eu digo a promessa das duas. Eu vi as duas, Deus prometendo. Aí ela ficou assim, mas aí é puxado. Eu digo, se Deus prometeu para uma, Deus promete para as duas. Então, ou se Deus garante uma, garante as duas. Se Deus prometeu para as duas. As duas fizeram medicina. Vão formar agora em junho. Uau! Glória a Deus, os boletins já estão diminuindo, né? Vai sobrar mais dinheiro para a obra. O que prometeu, cumpriu. Deus nunca falhou. Nunca falhou. E é muito interessante quando você ouve de Deus uma profecia que pode chocar a sua realidade. Isso aqui é impossível acontecer. Você que está me assistindo hoje pela primeira vez nesse podcast,
inclusive está fazendo o seu comentário aí, está dizendo, pastor, então como que eu supero a minha falência, a minha dor, né, a minha dificuldade? Primeiro, ter uma experiência real com Deus. Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Arrepender dos seus pecados, buscar na casa dele uma direção, uma palavra. Você viu onde que ele estava quebrado? Ouvindo a voz de Deus. Não ouvindo a voz do vizinho ou do intrometido. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Volta para a política. Não, ele estava lá dizendo assim, o que o Senhor tem para mim? Qual a porta que o Senhor tem para mim? Qual a palavra que o Senhor tem para mim? E aquela palavra trouxe uma mudança para a vida dele. Aquela palavra trouxe para ele uma confiança. E aquela confiança levou ele a mudar de vida. E é muito interessante você que está aqui me ouvindo, dizendo assim, é possível viver isso? É possível. Eu também tenho uma história de milagres e outro dia eu vou contar a você, pois eu era gago, fanhoso, tinha dificuldade na leitura e hoje eu estou aqui falando com vocês. Publiquei já 16 livros. Eu tenho uma escola onde eu treino pastores do mundo inteiro e pessoas simples, comuns, pessoas como você, que tem um dom e quer despertar o leão. Você viu o Francisco contando com autoridade, com alegria? Deus mudou a minha vida. Ele tem autoridade para falar com você que é possível vencer a falência e prosperar na vida financeira. Eu posso falar para você. Eu tenho uma autoridade para te dizer que hoje é possível viver os mesmos milagres como nos tempos de Jesus. Inclusive, aqui embaixo vai ter um link onde você vai poder entrar, se inscrever e fazer parte não só da Escola dos Leões, mas já guardar o seu coração, que vem aí um congresso em Ribeirão Preto que vai impactar, né, seu Francisco? Como é que está a expectativa para o Congresso dos Leões aí? É isso, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Assim como os Gideões, né, Deus vai nos ajudar a criar a Escola dos Leões, os leões aqui em Ribeirão Preto, que o Brasil vai impactar. Eu tenho uma certeza disso, inclusive eu quero aproveitar este momento e mais uma vez agradecer em nome do senhor a empresa PagsPay. Você pode entrar no site aí, as menores taxas do mercado. A nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, em Rio Preto e na Bahia tem a alegria de ter essa maquininha que funciona com velocidade, com a menor taxa do mercado e hoje está patrocinando esse podcast. Você que é um aluno ou uma pessoa que queira ter na sua empresa essa maquininha, entra também aqui no contrato ou no contato aqui embaixo e adquire a sua maquininha. Eu vou ficar feliz você abençoando esta empresa que tem abençoado tanto a obra de Deus. E neste exato momento eu quero orar por você e dizer a você, você não vai viver uma falência a vida inteira, você vai superar ela. Quem sabe você está perdendo tudo que tem por conta de uma doença, por conta de uma separação, uma situação que você vive de vício com o filho. O Deus que nós servimos é um Deus de restauração, de restituição, e nós vamos orar agora, nesse exato momento. Me dá sua mão aqui, Francisco, vamos orar? Vamos abençoar as pessoas? Pai, eu quero unir a minha fé com a fé do Francisco e abençoar cada um dos ouvintes que estão aqui ao vivo agora, deixando o seu pedido. Cura essa pessoa dessa enfermidade, seja qual for, meu Pai. Estende a tua mão de poder e levanta este homem caído, essa mulher angustiada do chão. Cure essa pessoa da depressão, meu Pai. Arranca a raiz de amargura. Quem sabe ela está aqui nos assistindo com dores no corpo, dores nos ossos, com algum órgão afetado, câncer, diabetes, osteoporose, lordose, bico de papagaio. Ouça a minha voz, em nome de Jesus, saia deste corpo agora. Ah, poder de Deus. Toque nesta pessoa do alto da cabeça à planta dos pés e arranca as maldições familiares. Se fizer alguma obra contrária para amarrar a sua vida sentimental, financeira, que cai por terra, eu seguro a mão do Francisco, Pai, e te peço, assim como ele prosperou e mudou de vida, segure na mão dessa pessoa e leve a ela em um outro nível. Pois eu sei, se ela confiar no Senhor, o Senhor irá confiar os seus bens a ela, em nome de Jesus. Amém? Amém.
E eu termino aqui dizendo a você que breve nós teremos o segundo podcast do Pode Rugir. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Seu Francisco, fica à vontade para falar e com essa pessoa e dar as últimas palavras. Fica à vontade. Eu quero só agradecer a Deus, agradecer ao senhor, pastor Paulo César, pelo amor, pela disponibilidade, pela vontade de querer servir mais e mais a obra de Deus, fazer. Queria agradecer aos amigos aqui presentes, principalmente o pastor Manuel Messias, que esse servo de Deus, que foi um homem que profetizou a minha vinda para São Paulo, que eu achava que eu não poderia, que eu acho que não conseguia vir porque a mulher não saía da Bahia. E ele falou, Deus vai trazer. E muitas outras coisas que ele tem falado, que às vezes eu não escuto e me arrebento. É por isso que eu quero dizer que a minha fé hoje ela é embasada no que Deus fala. Se Deus falar, se Deus usar o profeta, eu obedeço. Se Deus não usa, eu estou travado. Porque toda vez que eu não... A voz de Deus é a voz dos profetas, para mim. Se não for a voz do profeta para eu ouvir, eu não vou. Porque toda vez que eu faço com a minha vontade, o meu desejo do meu coração, que é enganoso, eu me arrebento. Então, ouça a voz de Deus. A voz de Deus, a voz dos profetas, dos homens e mulheres de Deus. Então, eu só queria agradecer, pastor, muito obrigado por sua presença aqui, nesse início aqui do podcast. E queria agradecer a pastora Fabiana e os demais companheiros, pastor Marcos e ao pastor Paulo César. E minha esposa também ali, pastora Mara, e que Deus abençoe nós todos. Inclusive, é bom você falar nisso, né? Está aqui a minha esposa, minha galega dos olhos azuis, a pastora Fabiana. Está do lado aqui a pastora Mara, profetizando já, esposa do seu Francisco, que tem testemunho lindo. Essas mulheres, elas têm algo de Deus para compartilhar com você. Neste Pode Rugir, né? Você vai ver como a Mara rugiu na vida do Francisco. Ah, se não fosse a rugida dessa leoa de Deus na vida dele ao lado, com certeza ele não estaria vivendo o que ele está vivendo. Ah, se não fosse a minha esposa rugindo do meu lado, eu jamais superaria situações que eu superei, que elas vão falar bem melhor aqui das dores que elas enfrentaram e superaram. Eu perdi uma filha, Deus recolheu quando viveu aqui na terra apenas 8 dias. Minha esposa superou isso. Então, no segundo podcast, nós vamos falar aí sobre superando dores, percas. Quem sabe você perdeu um pai, uma mãe, um irmão, ou está perdendo alguém para um vício. Como é que eu supero isso? Então, nós vamos aí entrevistar essas duas leoas de Deus, pastora Fabiana, estou profetizando, pastora Mara, prepara aí, porque essas mulheres, quando rugem, a terra treme, não, seu Francisco? É verdade, é verdade. Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o próximo Pode Rugir no podcast.